A existência só é real. Peraí. A existência só é real quando é consciente para alguém. Jung. O terapeuta das multidões. Você conhece o maior terapeuta que a humanidade já teve? Numa época em que se fala tanto em autoestima, autoencontro, poderes da alma e da mente, vale a pena recordar que o maior estimulador neste campo foi e continua a ser Jesus, o terapeuta das multidões. Ofereceu à humanidade o seu evangelho, o maior dos tratados de psicologia que tem atravessado séculos, sendo reconhecido pelos mais diversos povos e nas mais diversas culturas, como um verdadeiro roteiro para a iluminação interior do homem. Enquanto as publicações sobre assuntos citados se multiplicam, ele próprio afirmou-nos há algum tempo: vós sois deuses, brilha a vossa luz diante dos homens, sede perfeitos, demonstrando o rico potencial que possuímos e que, por inércia e displicência, não desenvolvemos. Os convites amoráveis sempre foram no sentido de levar o homem a perceber a sua origem, constituição e destinação, a fim de que este fosse o artífice do seu próprio evolver, o construtor de sua própria felicidade. Não se tem notícia de que Jesus houvesse diminuído a quem quer que seja. Advertiu, preveniu, censurou, aconselhou, sempre referindo-se ao mal existente no coração das pessoas como a causa da ruína delas mesmas. Ele, sobretudo, amou, jamais desprezando aqueles que sinceramente o buscavam. Ao procurarmos desvendar o que somos, promovendo o encontro com as nossas tendências e vocações, qualidades e defeitos, começamos a mudar a nossa vida e, consequentemente, o nosso destino. Começamos a investir na proposta feita por Jesus. Com isso, sentimos o corpo como uma veste e os desejos e paixões que carregamos como impulsos da alma que precisam ser estudados e entendidos para sabermos o que somos e o que queremos, afinal. Só através do conhecimento de si mesmo é que o espírito imortal que somos poderá começar a emancipar-se e, com o uso do livre-arbítrio, ir planejando e efetivando um futuro ditoso. Não é um programa para um dia, uma data festiva. É um processo que se confunde com a própria evolução do ser, mas que precisa ter início o quanto antes. Já é hora da nossa luz começar a brilhar e gerar claridade na face do planeta, diminuindo a miséria, a dor, a desigualdade e a injustiça. Todo aquele que se dispõe a amar, a estar com o próximo, a deparar-se consigo, não há quem se auto-encontre sozinho ou de uma forma mística isolado. Essa conquista é fruto de comunhão e envolvimento, de compromisso e de doação. Portanto, somente logrará conhecer-se quem de fato conheça o seu semelhante e se encontre com ele. Este é o roteiro de libertação deixado pela terapeuta das multidões. Oi, Leda, tudo bom? Oi, Regina. Oi, João. Tudo bom? Tudo jóia? Bom te ver aqui. Tudo tranquilo. Me demanda. Tudo bem, né? Vilma, tu faz a prece pra gente? Vamos aqui agradecer pela oportunidade que temos de estudar esse grande tratado que Jesus nos deixou como rumo moral para o nosso crescimento. E é uma oportunidade muito grande e muito boa essa, de podermos estudar
o seu evangelho de luz. Então, vamos pedir ao protetor da nossa reunião, a José Teodoro, e a toda a espiritualidade amiga que vem estudar conosco, que nos ilumine mais esta noite na compreensão do texto que vamos estudar. Muito obrigada, Senhor Jesus, e ser conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, Silvana. Olá, boa noite, todo mundo. Mano. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala, Gente. seu João. Tudo bom, tio? Tudo bem. Bom te ver. Ó, Silvana, seu irmão tá aqui, ó. Ô, mesmo. É? Ei, meu irmãozinho. Tudo bom? Tudo bom? Gente, nós estamos aí no capítulo 1, né? E vamos partir hoje para a aliança da ciência e da religião, item 8. Não é isso? Vamos trabalhar esse item aqui, depois a gente continua aí com a instrução dos espíritos. Ana Emília, a nossa ledora oficial, já de volta. Né? Muito prazer. Pode pegar o item 8 integral, viu, Ana Emília? E ler para nós. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. No entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, que prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender que, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximava. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência do tempo. Uma vez comprovadas pela ciência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga e tentam resistir, em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chegará à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações.
às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Ontem, né? Os invencíveis. Muito bem. Oi, bem. Tudo bem, a senhora? Ei, gente, tudo bom? Ei, João, Tudo Deus te bom? abençoe. Benção. Deus te abençoe, tá? E a Sônia? Ei, Bia, tá bom. Ei, Silvana, Leda, Dilba, Terlinha, Cristina, todo mundo. Wellington. Obrigado. Gente do céu, aqui tá frio igual aí. Tá gelado. Aqui também está. Não. Aqui, gente, eu vim de pleno verão para pegar esse inverno todo aqui. Gelado. Eu tenho uma duvidazinha aqui, de uma frase. Sim. Eu pediria a Bia para ler de novo. Ela Pode falar. falou ciência e experiência. A escrita está um pouco, é mais ou menos no meio do último parágrafo. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações fez... Sim. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. Ela Ah, leu Você ciência. pode continuar a leitura desse até vencido aí. Olha isso. Materializa? A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Tá. É porque aqui está numa ordem aí está na ordem direta. Eu entendi que o materialismo teria vencido na hora que você leu. Não, vencido foi o materialismo. Pois Invertido. é porque eu estou acompanhando a leitura numa outra ordem aqui. Aí deu-me a impressão que aí estaria escrito que o materialismo foi quem venceu. Uhum. Tá? Então está certo. É só isso. É questão gramatical só. Ok. E de sentido, né? Evidentemente. Mudaria o sentido completamente, né? Com certeza. Seria o inverso, né? Tá. Muito obrigado. Comentários aí, gente? Não, aqui diz tudo. Para mim, diz tudo. Eu tenho alguns comentários que acho que são importantes a gente tratar aqui. Primeiro, a palavra religião, ela está com letra maiúscula, né? Kardec se refere aqui no sentido filosófico da palavra religião, e não no seu sentido ortodoxo ou comum da palavra, que significa uma seita, né? A religião, nesse sentido, ela é a área que trata do pensamento, da alma, de Deus. Ela trata desse mundo interno do indivíduo, o mundo moral do indivíduo, né? É esse sentido que ele quer dar a esta palavra religião, e não uma seita. Então, tanto faz qualquer seita, né? Quando coloca esta palavra nessa aliança da ciência e a religião, ele está querendo dizer, na realidade, que são todas essas ideias que trabalham o mundo moral da criatura, o mundo dos pensamentos, o mundo dos desejos, né? É o mundo interior do indivíduo, tá? Então, Kardec teve esse cuidado de colocar em destaque a palavra, né? Ele lembra a importância do encontro destas duas áreas, e que a ciência, ela não está... O papel da ciência era estudar o mundo material. O papel da religião é estudar o mundo moral, o mundo espiritual, o mundo, né, do espírito. Esse conhecimento humano da área do espírito. Então, são duas áreas do conhecimento humano, na realidade. E eles não podem abandonar uma ou outra. Como ele colocou ali, a lei de Deus é uma só e serve para tudo, né?
A lei de Deus tanto serve para a organização do mundo material, como do mundo moral, como do mundo espiritual. Neste sentido, esse princípio que os dois têm, que é a própria divindade, uma coisa não pode contradizer a outra. Elas podem caminhar em paralelo e chegar a um ponto, né, de convergência final, mas tem que se tratar nos momentos em que elas têm um encontro entre elas. Porque o mundo espiritual toca no mundo físico. O mundo físico interfere no mundo moral, né? Na criatura, no espírito, na alma. Então, essas duas coisas têm que andar lado a lado. Se um dia esquecermos exclusivamente e trabalharmos só na ciência, abandonando as ideias espirituais, nós vamos voltar a toda a situação somente do materialismo, como nós já vivenciamos muito tempo. Se voltarmos apenas ao lado da religião, vamos voltar ao religiosismo e àquele que quer até mesmo ser superior à ciência. E aqui não tem nada superior nem inferior. As duas coisas são importantes. Eu não sei se eu me fiz entender, gente, porque eu acho esse capítulo aqui muito interessante, porque tem muitos companheiros nossos, mesmo espíritas, que reclamam do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? Das pesquisas em relação à vida. Não tem que reclamar, isso faz parte do desenvolvimento humano. Isso faz parte do desenvolvimento do conhecimento humano. E é preciso que isso aconteça. Agora, por outro lado, não vamos ficar só naquela do religiosismo, de ficar, é a religião que salva, não é não. São os processos integrados que vão nos dar um conhecimento tão grande que nós vamos ser estes aqui, que vamos trabalhar este nosso caminho para Deus, né? Que é o que é a proposta aqui. Não destruir a lei. Buscar realmente cumprir a lei que rege todo o universo. Não rege só o mundo moral, mas os dois mundos, o mundo físico e o mundo moral. Então, esse primeiro trecho, eu achei bastante interessante a gente comentar sobre isso, tá? Principalmente com esta palavra, que às vezes é muito qualificada de uma forma muito errada, a palavra religião. Tá? O Valdemar, Diga. a gente poderia pensar na religião a religião e a ciência como duas asas, né? Isso. Seria não é? Como é que é? A sabedoria com o amor, né? Com o sentimento, não sei. Seriam duas asas, né? A religião enquanto moral e a ciência enquanto conhecimento. Enquanto conhecimento, Isso. Seria isso, né? São essas duas asas que equilibram. Exatamente. Né? Porque ele deixa isso claro quando ele fala nesse segundo parágrafo que são chegados os tempos, olha só. Quando ele diz que esse tempo, que tempo que é esse? É o tempo que o Espiritismo inaugurou, porque vai aliar essas duas propostas. O Espiritismo é a nova ciência que ele diz para nós, como nós lemos a semana passada. É uma ciência que vem mostrar, pela verificação, pelos fatos, ele vem mostrar este processo. Alcione, você quer dizer, meu querido? Pode falar. Sim. Não, só que é uma lembrança bem óbvia, né? Evitar os extremos, nem cientificismo, nem religiosismo, né? Isso. Porque nós temos que buscar um encontro, não um confronto, mas um encontro aí dessas vias de acesso, dessas especialidades e dessas forças. É um pensamento integrado aí, mais uma vez, ele se impõe, né? Então, eu acho que é só isso. Exato. Vilma? Fui eu que pedi para colocar. Eu queria colocar o seguinte, que
esse antagonismo, essa contraposição entre religião e ciência é uma responsabilidade nossa desde os primórdios da evolução, sobretudo, digamos, da época de Sócrates para cá. Porque, na verdade, o que ocorre? Nós sempre tivemos, historicamente, a análise de que aqueles ligados à religião não estudavam aspectos da ciência. No geral, eu sei que deve ter exceções, mas, no geral, aqueles ligados à religião, à teologia, não estudavam a ciência. E aqueles ligados à ciência nunca se preocupavam com a religião, no mais amplo sentido, no sentido do estudo espiritual, do conhecimento das coisas espirituais. E eu acho que isso, lamentavelmente, só agora, muito próximo, a coisa está mudando um pouco. Porque, veja, eu acho que todos nós que estamos aqui ligados nessa reunião, aqueles nos nossos estudos, as diversas atividades que cada um escolheu, nenhum de nós teve, nas universidades onde estudou, nas faculdades onde estudou, qualquer aspecto ligado à área espiritual, sempre exclusivamente à área científica. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha faculdade. Eu fiz Direito e é inadmissível para mim hoje, como, de certa forma, naquela época, não porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, embora pequeno, lá eu tinha menos ainda, nenhum estudo de ética. Como é que pode uma faculdade de Direito não ter um estudo de ética? Me parece que hoje algumas poucas já têm esse estudo. Também a gente tem conhecimento de algumas universidades americanas fazendo pesquisas de desenvolvimento de coisas da área espiritual. Mas isso é muito recente. Então, na verdade, esse antagonismo, essa contraposição, é algo que vem de pelo menos 2.500, 3.000 anos, aonde o antagonismo é resultante da ignorância total de um lado em relação ao outro. Não sei se o meu raciocínio procede, mas eu estou colocando aqui para vocês analisarem a respeito também. Mas eu creio que isso aí é o que ele diz nesse terceiro parágrafo aí, né? A ciência e a religião não puderam até hoje, a época do século XIX, entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, esse é que é o grande problema, né? Reciprocamente se repeliam. Então, veja, faltava alguma coisa. E por isso que quando nós colocamos aí, né, que os tempos são chegados, e é o Espiritismo que vem inaugurar isso, porque não existe ética maior, moral maior do que a moral de Jesus. Certo? E todos nós precisamos da ética, da moral, para que o mundo seja melhor, não resta a menor dúvida. Agora, não uma moral religiosa, mas uma moral estudada, profunda, aprofundado o estudo dela. É isso que Kardec se propõe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Trabalhar esses ensinamentos de Jesus colocados sob a ótica da ciência espírita, que vai nos dar uma condição consciencial de trabalhar a moral em nós mesmos. Esta proposta que ele coloca para nós, essa ideia aqui, né? Nós vamos separar os dogmas, nós vamos separar as práticas exteriores de adoração, nós vamos separar o culto em si e considerar realmente a religião no seu aspecto maiúsculo, naquilo que ela tem de essencial. O que ela tem de essencial? É acerca da alma e de Deus, do mundo moral do indivíduo, do mundo interno do indivíduo, do mundo mental do indivíduo e de Deus.
Essa proposta que ele traz, que o Espiritismo então trouxe. E isso vai realmente ser de acordo com o avanço do conhecimento em todas as áreas, né? Então é importante mesmo que o Espiritismo, né, faça com que essas duas áreas elas se encontrem, que elas tocam uma na outra, tá? Buscar a essência da religião e buscar a ciência que comprova pelos fatos, e não uma opinião de um indivíduo, de uma ideia, de uma questão de adoração apenas. Lembra que semana passada... Seja só uma questão de adoração, né? Mas eu acho que, da mesma maneira que hoje o espiritismo influencia positivamente a gente para buscar o lado moral, etc. e tal, as religiões, cultos, sempre serviram também de baliza para um povo, desde lá da época de Moisés, que foi preciso que ele viesse com o seu sistema duro para um povo que ainda era rude, mas aquilo servia de baliza para eles, para moldar o caminho, para eles olharem o que era moral, o que eu devo, o que eu não devo. Então, eu entendo que aqui o sentido é filosófico, é moral, mas eu acho que a religião, com R minúsculo, tem um papel importante aí. Não resta a menor dúvida, Vilma, que sempre teve. A religião sempre foi encarada neste processo de moralização, certo? Só que uma vez que nós estamos num século, né, já 21, e Kardec escreve isso no século 19, já depois que o pensamento já explodiu, a consciência já aumentou, o conhecimento científico, a indústria, né, tudo já tinha progredido bastante. Imagina hoje com o que nós temos. Então, é preciso de alguma coisa a mais nesse sentido. A religião por si só, com seus dogmas, com seus rituais, ela não consegue mais convencer. Ela pode até forçar, mas não consegue convencer. Não consegue. Isso é bobagem que não consegue. A gente já vê isso em todo lugar. Certo? Mas as pessoas mais simples. As pessoas mais simples também são espíritos. São espíritos que já vêm de reencarnações e mais reencarnações, e muitas vezes desprezando a religião porque ela ainda é muito dogmática, muito impositiva, uma fé imposta, e não a parte raciocinada da fé, da consciência do indivíduo. Então, o que o Espiritismo vem fazer conosco? Ele vem fazer esta aliança. O materialismo, o que o materialismo defende? Que não tem uma alma, que não existe algo que sobrevive à morte do corpo. Acabou, acabou. Não tem mais nada. Então, como é que essa lógica fica? Que o pensamento se destrói com a morte, né? Como é que fica a lógica das coisas? Agora, a ciência, o que a ciência espírita mostra para nós? Ela vem racionalmente, pela razão, pelo entendimento, pela lógica, pelos fatos, pela realidade que ela propõe, que ela mostra, através da mediunidade, através do estudo da alma, até mesmo do estudo da alma encarnada, nos seus vários aspectos, nos próprios sonhos, na sua própria emancipação. Dentro deste processo todo em que ela atua na alma,
ela vem mostrar muitas coisas para nós e mostrar pelos fatos, né? Que, por exemplo, o conhecimento é um conhecimento acumulado, não é um conhecimento que nós começamos agora. O que o Wellington muito bem lembrou, aquele dia Sócrates já tinha dito isso. Não é isso? Que nós estamos aqui aprendendo, ou Miranda, não sei, nós estamos aprendendo a lembrar daquilo que nós já sabemos. Qual que era o papel do Sócrates naquela época? Ele evocava o conhecimento que o indivíduo já tinha, pelas perguntas que ele propunha, e não por uma exposição de ideias, mas pelas perguntas, através deste processo chamado aí maiêutica, né? O que a religião fez muitas vezes e a ciência fez? Ela propõe, vai falando e vai trabalhando as ideias para que os outros creiam naquilo que ela fala e não naquilo que pesquisa. Então são duas coisas diferentes. Por isso que esse rompimento houve na realidade. Então veja só, quando nós temos aí, né, a alma estudada e que existem leis que regem a alma. E a matéria? E a matéria, eu estou falando no caso do Espiritismo, ela estuda as leis que regem a alma, não estuda as leis que regem a matéria. Certo? Quando junta essas duas coisas, uma se apoia na outra, gente, olha o progresso que nós temos. Né? Que é o que realmente nós estamos esperando. Nós estamos caminhando para isso. Esses tempos já são chegados há 200 anos. Certo? A fé, já nesse caso, não é uma fé cega, de acreditar por acreditar. Aí eu acredito em Deus, eu acredito na alma, eu acredito na reencarnação, mas não é isso, é conhecer. É um conhecimento que o indivíduo vai adquirindo e, na realidade, ele jamais vai deixar de ter este conhecimento, se ele constrói esse conhecimento nele. Então, por isso que Kardec diz que mata o materialismo. O materialismo foi, então, vencido neste sentido. Tem um ponto fundamental aqui, que é a ciência que explica o material, explica o que a gente vê. E a religião, até aquela época, né, ela explorava a fé das pessoas, aquilo que você não vê. Então, você simplesmente tinha que acreditar naquilo, a religião. Né? Então, ela foi explorada como melhor coube para as organizações naquela época, né? Porque você não tinha como provar. Era mistério. A parte da alma, da moral, você explora a fé das pessoas, né? E por isso que é tão deturpado, né? E a ciência não, 1 mais 1 é 2 e é mais fácil da gente entender, né? Então, e aí essa ponte aí que realmente é o espiritismo, né? Mas... Lembra que semana passada a gente falou sobre a questão do preconceito, né? Quem lê o Livro dos Espíritos sem preconceito não tem como não se render à lógica de tudo que está ali, né? Então, essa página aqui vem mostrando para a gente, né, que quem se dedica realmente a fazer essa ponte entre a ciência física e a ciência da alma, sem preconceito, ela não tem como negar isso, né? É uma realidade e é uma descoberta, e que quem se dedica a estudar isso profundamente só vai descobrindo coisas que, né, não imaginava que pudesse existir com essa fusão das duas coisas. Agora, a gente ainda, né, encontra aí, bate com muita, na academia, né, muita gente negando isso daí, embora tenha outros também que já, sem preconceito, né, já traz para a gente essa, amplia, né, essa fusão da
ciência com a religião. A gente já falou aqui, né, dos estudos lá de Juiz de Fora, daquele estudioso, né, Alexander Fonseca, que é um pesquisador, né, dessa área. Ele é médico e ele é um pesquisador e, né, um desbravador, vamos dizer, aí na área da ciência, provando, né, a existência da alma, a realidade dela e a interferência do mundo espiritual no mundo físico e do mundo físico no mundo espiritual. Então já tem muita gente aí dentro das academias divulgando essas ideias que Kardec trouxe em 1857, né? Diga, Alcione. Eu acho que não tem como parar o processo evolutivo, né, gente? A evolução tem os seus meios, ela abre seus caminhos. Vocês querem ver uma coisa? A pobre da física quântica, né, que foi e é tão mal compreendida e rechaçada demais, porque veio, com certeza, como uma grande panaceia, tudo explicava sem que ninguém nada entendesse. Mas mesmo a física quântica, ela abriu um caminho enorme nas universidades, porque hoje nós estamos assim, com a corda toda, porque atualmente é chique estudar sobre espiritualidade nas universidades. Ficou bacana, né? Na minha época, a época do Miranda, que ele se foi, acho que a maioria de nós aqui, a gente não podia falar nisso, né? Não se falava, era um assunto discreto, né? Quando a gente tinha uma prática religiosa, era algo assim, preferível evitar, né? Era um assunto que a gente deixava para os íntimos. Hoje em dia, não. Você chega e você declara, e é super chique, o pessoal logo quer saber o que é, como que é, e vamos lá, quero ir também, ainda que seja por curiosidade. Outra coisa que abriu caminho demais para os aspectos da religiosidade são, aí o Jader que ia ficar feliz, são os trabalhos voluntários. Porque os trabalhos voluntários hoje, a prática do voluntariado hoje, ela é uma questão colocada na maioria dos RH. Ela faz parte do seu currículo, é um plus curricular. Quando você se declara humanista, espiritualista, voluntário de alguma frente de tarefa. Então, eu acho assim, está para nós agora, entendeu? Nós não temos nada para reclamar, porque está vindo, e está vindo por esse viés aí do cool, né? Do ficar bacana. Mas depois é aquela história, quem tiver que fazer as aderências e aprofundar, fará isso, os que não tiverem. Fica por aí mesmo, tá certo? Mas a minha percepção é essa. Ok. Algo mais, gente, aí? A única coisa que eu... Cristina. Valdemar, só em cima do que o João trouxe, que eu achei interessante, que por um período muito grande a religião ela era imposta, né? Mas eu penso que nós também entramos numa zona de conforto muito grande, né, com essa imposição. Não, a gente não queria pensar muito fora da caixa. Então, a religião acabou virando uma bengala muito grande para a gente, né? Quando a gente começa a pensar um pouquinho, a raciocinar, e aquilo não te seduz mais, aquilo não te preenche, e a gente fica com aquele vazio constante, aí que a gente começa essa busca para entender, né, a religião com o R maiúsculo, que sai daquela religião imposta, né? Especialmente internamente, né? Muitas vezes eu acho que teve um período que não se podia nem manifestar, mas eu acho que teve, por parte de nós, seres humanos, também um comodismo muito grande em cima da religião. Aí são dois caminhos, né, Cristina? Ou você parte para buscar, então, a verdade, né? Ou seja, compreender mais nesse sentido, ou então você abandona, entendeu? São os extremos, né? São os extremos, né? Quer dizer, os extremos não, busca a verdade, você vai estudar mais, vai aproveitar mais, Então, vai buscar conhecer mais.
Ou então você simplesmente abandona, deixa isso para lá, porque religião não interessa, entendeu? E o papel da religião é este estudo moral, este estudo ético, esse estudo da alma, né, dessa nossa ligação com Deus. Quer dizer, isso é importante, tenha, para não abandonar nenhuma nem outra proposta, né? Então, às vezes, nós nos acomodamos mesmo, ficamos, até mesmo nós espíritas, ficamos assim no sentido de, vamos acomodar aqui, né? Tá tão gostoso, né? Vamos falar sobre os milagres de Jesus, né? Eu acho interessante, não resta a menor dúvida. Mas vamos estudar esses milagres, o que acontece, por que acontece, quais são as condições de acontecer ou não acontecer, o que ele trouxe nessa realidade dele. E Kardec traz essa proposta lá na Gênese, o estudo desses milagres. Como que pode ser? Como que não pode ser? Né? O que é isso? Por que Jesus apareceu para o Paulo e não apareceu para mim, né? Pois é, exatamente. Né? Então, ele vai trazer isso aí de uma forma de observação, de uma situação mais positiva, tá certo? É possível uma alma aparecer? Como que ela aparece? Com que corpo que ela aparece? Com que situação que ela aparece? É possível ela se comunicar? Jesus trouxe esses ensinamentos todos. Monte Tabor, o que aconteceu? Se comunicou com Moisés e Elias, certo? Já tinha morrido. Eles comunicavam, o Paulo de Tarso se comunicava com os espíritos naturalmente, ele comunicava até muito mesmo com Jesus, né? Os apóstolos, de uma forma geral, a igreja nascente, ela tinha comunicações diretas lá, esse serviço da mediunidade. E às vezes nós até mesmo esquecemos que a mediunidade é uma coisa que ela está em todo lugar. Então a gente acaba deixando esse mundo espiritual para lá. Estou falando espíritas, entendeu? Que nós não temos espíritos dentro de casa, não, espírito é só no centro espírita. Isso é um erro, né? Nós temos espírito em todo lugar, no trabalho, no consultório da Alcione, então deve estar cheio de espírito lá, né? Certo? Temos os nossos afetos e desafetos, não é isso? E a gente esquece disso, parece que não, nós somos sozinhos aqui, nós vivemos a nossa vida sozinhos. Então, o espírita não pode pensar dessa forma, que não deveria pensar, né? Nós estamos interrelacionando com eles o tempo todo. Então, este processo é que Kardec vem colocar para nós, né? Não só uma coisa, mas as duas em conjunto. O que você ia falar, João? E tem um negócio que me intriga muito, que às vezes eu paro para pensar assim, a gente recebeu a codificação da doutrina aí, né? E de lá para cá, olha a quantidade de livros que foram psicografados, mandados para a gente, né? Milhares. Todos eles são de conteúdo moral. Vocês conhecem algum livro de matemática avançada que foi psicografado por algum médium? Aí eu vou te dar uma coisa, eu vou te falar por quê. Na realidade, o conhecimento humano, ele deve ser feito pelo humano. Os espíritos podem te inspirar, mas jamais trazer aquilo que são conhecimentos que eles já adquiriram. Então, nós temos que produzir este nosso conhecimento dentro da ciência. Eu tenho uma outra teoria. No livro dos médiuns, nós temos lá um capítulo chamado Das Perguntas que se podem fazer aos espíritos. E uma das perguntas que Kardec diz que não se deve fazer aos espíritos é sobre ciência. Eles não teriam nem como se comunicar conosco, porque a ciência que eles têm, às vezes, é tão mais adiantada do que a nossa, que nós não temos materiais para isso. Então, nós precisamos de crescer na nossa ciência, no nosso conhecimento, para que eles possam, então, trazer as informações adicionais. Do contrário, eles só vão trazer aquilo que nos é possível adquirir pelo nosso próprio conhecimento. Inspiração nós vamos ter,
Auxílio nós vamos ter, mas o trabalho de edificação do conhecimento é nosso, é da nossa responsabilidade, e não dos espíritos. Senão eu vou começar a psicografar ali, vou dizer que é meu, né? Mas eu acho que tem... A minha interpretação é a seguinte. Tem alguma lei geral que proíbe isso na Terra? A lei moral, A lei moral. que ainda nós não temos conhecimento para isso. Sim, mas talvez seja uma característica do planeta Terra. E em outros planetas você possa ter acesso à ciência via mundo espiritual. Não Talvez. sei, veja só, é uma lei geral. Quando ele diz que não, né, no livro, que a gente não deve perguntar, e eu acredito que essas respostas dos livros, com o passar dos anos, elas vão mudar também, né, de acordo com a nossa... Eu acho que essa é a regra da Terra agora. Ó, agora vocês só vão receber ajuda no campo moral. Essa é o que vale para a Terra agora. Material, ciência, vocês vão ter que se virar. Isso, é isso E mesmo. isso é o que vale agora. Pode ser que Isso. daqui a milhares de anos... Outras condições. E isso que eu acho muito evidente, assim, é evidente, sabe? Eles não nos mandam, como nos mandam aqui, né, de espíritos superiores, nada na área Da ciência. da ciência. Mas eles E inspiram. mandam muita coisa na área da moral. Mas veja só, todos esses produtos que nós temos hoje, né, a pesquisa da medicina, a pesquisa de tudo que Eles nos existe mandam aí, espíritos. então, veja, são espíritos que já têm um conhecimento Mas e que vêm aqui para desenvolver este conhecimento, Sim. auxiliado por espíritos que, inclusive, ficam no mundo espiritual. Por isso é que Mas não há... Einstein gritou lá, eureka, né, gente? Mas não é uma psicografia, não é um conhecimento de graça, tá? Mas É por o- que que... Por causa da nossa necessidade Agora de progresso. imagine que, né, Agora, a gente psicografasse um livro sobre ciência, que você consegue comprovar cientificamente. Você certo. conseguiria comprovar a comunicação espiritual através da ciência. Mas Isso eles não Ô, fazem. João, veja, ô, nossa João, comunicação tem evolução em dois mundos, né? O primeiro, tá? mas veja, é um livro ainda que não traz aspectos de desenvolvimento da ciência, tá? É aspectos vamos dizer, de ligação da ciência já existente, mas nada adicional, certo? O mecanismo da mediunidade, por exemplo, tem até ideias ali que são contraditórias em relação à própria ciência, mas ele deixa bem claro isso no livro, que ele está dando apenas exemplos e que não pode ser levado ao pé da letra. Agora, nada, por exemplo, de novas descobertas, porque senão como é que nós iríamos fazer essas descobertas sem esforço pessoal? Mas seria uma revolução no sentido da crença. Mas aí não, a crença ela tem que partir de outra forma, e não da ciência em si, não da ciência material. Eu digo mas eu digo na crença, na espiritualidade, se você pudesse psicografar um livro sobre a ciência material, porque aí eles iam acreditar. Não, João, a crença ela se faz, ninguém coloca a crença sem realmente estudar uma ideia, tá? Se você estudar o espiritismo profundamente, esta crença ela se faz naturalmente, ok? Porque o espiritismo é uma ciência. Então, se você estudar essa ciência espiritual, ciência dos espíritos, a doutrina dos espíritos, você se envolve de tal forma nisso que a sua crença passa para uma racionalidade incrível e você não perde mais esta crença, certo? Então, mesmo que a gente te apresentasse agora uma ciência nova, agora, nesse momento, uma ciência nova, para que a humanidade, então, penetrasse nela através de uma psicografia, ia ser completamente
banida do meio científico, porque não ia passar nos exames de tal, de não sei o quê, que não tem. Então, não é por aí que a gente comprova as coisas. Então, nós precisamos de crescer moralmente, sair da condição de espíritos imperfeitos, para que a gente possa, então, a partir do momento em que o desejo do bem seja constante em nós termos revelações melhores, mais positivas, porque nós vamos, então, agir para a ciência do bem, do belo, da evolução, e não para que a gente tire isso nas condições de, como se diz, de aproveito próprio. Tá? A nossa moral ainda não permite, essa é a chave. Nossa moral ainda não permite. Nos mundos superiores, né, os ditosos lá, essas coisas devem fluir, né, de uma maneira, caminhar junto mesmo, né? Eles têm informação da ciência, de quem está mais à frente, porque já sabe o que vai fazer com aquela informação, né? Diferente do nosso mundo hoje, que se vem aí uma informação, né, que é para o bem, pode ter certeza que a mente ainda está deturpada, vai encaminhar esse trem para o mal, né? Então, Vilma? Eu estava pensando aqui sobre tudo que eu... desculpa, pode falar, Vilma. Não, pode terminar aí, Vanderlei, depois eu falo. Você levantou a mão antes de mim aí. Pode ir. Não, é só completando aí o que o Valdemar estava dizendo, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, fala que o estado de natureza é a infância da humanidade e que é incompatível o homem viver constantemente nesse estado de natureza, nessa infância, mas que ele tem que sair dela por virtude própria, pelo progresso seu próprio e da humanidade. Então, a gente não pode receber os conhecimentos prontos, porque depende do nosso esforço. Foi isso que eu entendi que está aqui nesse capítulo da Lei de Progresso. E também na nossa capacidade de percepção e de entendimento. Tudo tem que ter base para que a gente possa ir ampliando o nosso conhecimento. A inteligência também vai se desenvolvendo aos poucos. Exato. Muita coisa que, se chegasse pronta hoje, a gente não teria a menor capacidade de compreender. Mas os conhecimentos morais nós podemos receber. É o que nós estamos recebendo. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Podemos, mas não assimilamos tudo. Mas ainda. Poderia ser o contrário também. Entendeu? A gente poderia ser muito moralmente desenvolvido e receber os conhecimentos intelectuais. Isso vai acontecer. Que essa é uma característica da Terra. A gente só pode receber, por enquanto, conhecimentos morais. Morais, sim. Ou seja, a medida das coisas para que a gente possa desenvolver as outras. Eu acho até mesmo pela nossa... aquilo que a Cristina e o João falaram aí antes, pela nossa acomodação em tempos atrás de ter a religião e não aproveitar para nos melhorar moralmente. Hoje a gente nota no planeta o planeta está doente moralmente. Então você vê os consultórios de psicólogos, psiquiatras tudo cheio, os hospitais psiquiátricos todos cheios. A sociedade realmente está adoecida moralmente, está precisando desse tratamento moral. Essa pode ser uma das razões de ter tantos livros, como o João falou aí, todos tratando da questão moral, porque hoje a atualidade desse planeta é nos tratarmos, nos melhorarmos moralmente.
Sim. Então, acho que tudo que vocês falaram aí é fato, é isso mesmo. A ciência vai tá indo num ritmo, mas o lado moral ele precisa de um ritmo maior para nos melhorarmos. É interessante você colocar isso aí, meu caro, porque, veja só, nós estamos estudando este capítulo do Evangelho e fala, não vim destruir a lei, certo? Muita coisa você. Jesus traz isso para nós, ele comprova esta lei, a sobrevivência da alma. Ele mostra a mudança dos fluidos na cura das pessoas, certo? Ele mostra, ele comprovou, ele fez, entre aspas, milagres, mas deixou o ensino moral em tudo, né? Até hoje, até o século XIX, vamos dizer, nesses tempos chegados, nós não tínhamos leis que explicassem como isso era feito. Então a gente acreditava que Jesus era Deus e que ele poderia derrogar as leis da natureza. Então o que o Espiritismo veio fazer com isso? Estudar estes fluidos espirituais, que é uma propriedade ainda que nós não sabemos muito bem como é. Nós vamos ter que ainda adiantar muito, o senhor já falou sobre a física quântica e outros ensinamentos que nós vamos ter que pesquisar para entender a matéria em outros sentidos da matéria, e não a matéria, né, simplesmente essa palpável, mensurável, mas a matéria do mundo espiritual, a matéria primordial. Quando nós estivermos nas condições de estudar isto aqui, com o nosso desenvolvimento intelectual, nós já estaremos alcançando um processo moral muito maior. Porque senão não nos é dado a conhecer, porque nós vamos aplicar erroneamente. Vou dar um exemplo aqui de um estudo que eu vou fazer na semana que vem. Na terça-feira do dia... Na outra. 17. Eu vou fazer um estudo sobre psicometria lá no nosso grupo, de estudo sobre mediunidade. A psicometria foi estudada na época de Kardec, mas não foi estudada por Kardec. E, no entanto, nós não sabemos as leis que regem o fenômeno da psicometria. Ela existe, é um fato. Isto é comprovado. Isto foi estudado por diversos indivíduos, separadamente, não espíritas. O espiritismo traz alguma coisa a esse respeito, mas nós não temos leis que regem a psicometria. E por quê? Porque ela começou a ser utilizada para quê? Para exploração de veios de ouro, de diamantes. Ela começou a ser utilizada para exploração industrial, de grupos que poderiam comprar os psicômetros para isso. Então, veja, a condição moral influencia muito naquilo que Deus permite que a gente tenha ou não tenha. Nós somos crianças ainda, espirituais, que não podemos ter o brinquedo que a gente quer, mas aquele que a gente pode ter, certo? Dentro do que você falou, e complementando aí o que o João disse, eu acho que nós temos que chegar num determinado grau de desenvolvimento moral, porque se nós não tivermos esse desenvolvimento moral, o conhecimento científico ele pode ser utilizado, como a gente vê aí, por exemplo, o conhecimento do urânio, né? Ele pode ser utilizado de uma maneira que não é aquela maneira que seria esperada dentro dos princípios morais. Então, se os conhecimentos, se vierem antes da evolução moral, eles vão ser utilizados contra a própria humanidade. Exato. Não para o desenvolvimento.
é até utilizado para o desenvolvimento, mas também para as conquistas indébitas, né? Para a ambição. É muita ambição ainda, muito orgulho, muito egoísmo que existe, né? Então, enquanto a gente não vencer isso, nós vamos ficar aí patinando um pouco na área da ciência, desenvolvendo tecnologia, mas ciência nova nós ainda não conhecemos ainda, né? Nós vamos ter que progredir muito na química, na física, na biologia, certo? Mas estamos progredindo. De qualquer forma, nós estamos progredindo. Antigamente extraía dente sem anestesia, né, gente? Hoje, graças abençoada, o estudo de alguém que se dedicou e descobriu a abençoada anestesia para cortar a gente sem dor. Algo mais? Só um instantinho. Eu acho que essa história da tecnologia e ciência é aquela história dos dois burrinhos que ficam com fome, né? Que tem a moita de capim para ele comer, mas o puto para cá ninguém come, né? Enquanto não houver realmente uma resolução nossa, né? Nós não vamos pegar lugar nenhum, né? Não adianta. Nós já estamos burrinhos brigando aí. Cada um puxando para um lado. Então vamos lá. O que nós estamos precisando mais, então, é estudar realmente a moral que o Cristo trouxe, né? Porque essa é que vai fazer a nossa escada, vai nos dar a escada para a gente poder trabalhar melhor a nossa evolução, né? Cascar fora da Terra. Cascar fora da Terra. Esse é meu plano. O plano de fuga é o seguinte: nós temos que melhorar moralmente para gente cascar fora da Terra, tá? É isso aí. Vamos em frente, gente? Essa mensagem desse espírito israelita é muito interessante, que fala sobre a instrução dos espíritos, né? Ele traz as três revelações aí como uma só. Bom, vamos lá. 9, vamos ler só o 9. A nova era, 9. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela propunha regenerar, e esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhe necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos do mesmo espaço que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum
de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Tem mais um pedaço. É mais um. Depois que veio o 10. São chegados os tempos em que se hão É de... do 9 mesmo. É do 9 mesmo. Esse nove. mesmo, são chegados os tempos. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O Espírito Israelita, Milhouse, 1861. Vale a regra ainda, né? Quem lê, comenta. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando. O grau de desenvolvimento que eles estavam não permitiria de forma alguma que houvesse um avanço maior, né? Eles não teriam compreendido. Nós estamos, como eu disse, ainda não estamos em condições. Luiz Paulo, né? Fala com eles, é isso. Por que eu vou falar? Ó, a Regina está falando aqui para eu falar que o Luiz Paulo e a Silvana não falaram nada ainda. Ela fica assim, Luiz Paulo não falou nada, Silvana não falou. Fala você, ué. Aqui a turma é aberta. Então fala aí, Godinho. Eu tô naquela que eu falei com a Silvana, depois de rodar 600 quilômetros para chegar aqui, tá difícil aguentar até o final hoje para mim. Que acordou às 5. Nós sempre falamos... Diga, Miranda. Aqui uma pergunta para todos. Quantos séculos serão necessários para que a nova era se faça? A nova era já está aí, né? Nós temos que trabalhar nela, né? Mas veja... ela se faça completa. Vamos está querendo assim. Muito. Olha, 18 séculos nós chegamos mais ou menos no início disso, né? Foram necessários 18 séculos, não é isso? Para chegar lá. Foram 150 mil anos para sair de primitivo e chegar onde chegamos. Então... Bota século nisso aí, Miranda. Então, para o próximo passo, talvez seja mais um pouco de tempo aí do que... por isso é que as coisas são pessoais, né? A humanidade só progride progredindo as pessoas. Não tem outra forma. Então, é o progresso individual que vai trazer o progresso da humanidade. Então, cada um de nós é responsável por uma parcela. Agora, se nós vamos deixar a Terra antes que a Terra atinja essas circunstâncias, também depende exclusivamente de nós. Mas eu vou deixar aqui, a Regina vai ficar, meu Deus do céu. Ela não vai ficar no inferno, ela vai ficar no lugar que ela vai progredir, entendeu? Então, nós podemos fazer isso. Não tem esse negócio de apego. Quanto mais apegado nós tivermos,
mais difícil vai ficar sair dessas circunstâncias. Então, quando a gente fala desse trabalho individual, né, é importante que ele seja feito. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte: primeiro, essa mensagem é de um espírito israelita. Olha só, ele assina como um espírito israelita, ou seja, um espírito que tem conhecimento, que trouxe na sua bagagem espiritual tudo aquilo que ele viveu na condição de israelita. Conhece profundamente a Torá, conhece profundamente o Velho Testamento, o Novo Testamento, porque este Espírito continua o seu processo. E ele coloca aqui de uma forma muito interessante para nós, eu não sei se vocês notaram, que essas 3 revelações são uma só. Nós colocamos de forma didática que são 3, mas ele coloca aqui no final, no finalzinho da passagem que ele diz, aqui, olha, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, a obra da revelação da verdade é uma só. O trabalho é que é diferenciado em várias etapas. Então, quando ele... Olha que interessante essa colocação dele. Mas e para né? quê? Olha antes lá. Para quê? Para que a beleza e a santidade da moral tocasse os espíritos, que então irão abraçar uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade. Tem um caminho aí, né, gente? Tem Moisés abrindo, o trator, né? Abrindo a estrada. Então, a revelação é uma só, ela vem dosada para cada etapa de abertura do caminho, da continuidade da obra e para a conclusão da obra. Mas olha o início desse parágrafo aí, desse último parágrafo. Os chegados os tempos. Então, esse parágrafo tem sentido com o que o João estava comentando na minha Exato. Que uma hora vai ser a hora que vai chegar da Terra ter o conhecimento necessário para a evolução. Para isso é preciso desenvolver as ideias. Olha só que são chegados os tempos de desenvolver as ideias. A ideia não vem pronta. E se a gente fazer um paralelo com a história da evolução da humanidade, né? 150 mil anos para a gente ter 1 bilhão de habitantes, mais ou menos, né? 1 bilhão? 1 bilhão. Acho que foi. 7 bilhões. E aí, não, para ter 1 bilhão. Em 200 anos, a gente chegou a 7,5. Então, o que aconteceu nos últimos 200 anos, em número de espíritos que chegaram à Terra, é 7 vezes mais do que aconteceu em 150 mil anos de evolução desse planeta, né? Então, alguma coisa muito importante aconteceu no planeta nos últimos 200 anos para receber isso tudo, né? Isso não é por acaso, obviamente, né? E provavelmente, né, coincide com a chegada do Espiritismo, né? Coincide. Então, e talvez isso seja a nova era, né? Agora o planeta está pronto para receber, né? Para receber mais 7 bilhões de pessoas aí, né? Desenvolver novas ideias, né? Então esse aumento populacional do planeta, ele coincide muito com esses tempos, esse tempo que ele diz a nova era, né? Isso é bem interessante de... Eu acho que eu fiz um levantamento. Na época de Kardec tinha 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, de encarnados, né? De encarnados. Hoje nós estamos com 7 bilhões, né? Então dá 5 bilhões e 200 milhões de espíritos
que encarnam em 200 anos. Se essa estatística continuar nesse ritmo, Tá mais ou menos 1 bilhão de pessoas a cada 14 anos. Okay. Agora, são espíritos que às vezes repetem as suas próprias reencarnações, né? Mas nem sempre. São espíritos que ficam, às vezes, muito tempo no mundo espiritual se preparando intelectualmente para reencarnar nesta época. Então, saem... Por isso que a gente vê tanta violência, por exemplo. São espíritos que saíram da fase da barbárie e estão reencarnando agora. Entendeu? Aí nós vemos essas coisas loucas aí, né? De violência para todo lado, de guerras não justificáveis. Então são espíritos que ainda trazem essas suas ideias para cá. Mas isso tudo faz parte do programa de Deus, não tem nada errado. Nós é que precisamos de entender e como que nós vamos trabalhar com essas situações todas. Porque Deus quer assim, está dentro dos desígnios de Deus. Se não tivesse dentro dos desígnios de Deus, não aconteceria, certo? Então, como que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer daqui para frente? Né? Então, os espíritos que vêm para cá, vêm para ser belicosos? Não. Eles vêm aqui para poder patrocinar a confusão? Não. Todos nós reencarnamos para o progresso. Agora, nós temos as nossas ideias anteriores, nós temos as nossas viciações anteriores, que nesta encarnação deveríamos estar, pelo menos, trabalhando por elas. Mas chega aqui, a Terra é muito boa, né? Ganhar dinheiro à toa, sem trabalho, sem dar duro. Então, vamos aproveitar, viver a vida e esquecer da alma. Né? É o que na maioria acontece. Então, são espíritos que vieram buscando uma oportunidade de regeneração. Nesses 7 bilhões que nós temos hoje. Não resta a menor dúvida. Poucos são aqueles de reencarnação compulsória ou reencarnações que são levadas a efeito para, vamos dizer, de espíritos mais, não posso dizer primitivos, mas que já saíram da infância da humanidade, estão entrando na adolescência da humanidade. E nós estamos na época de sair da adolescência da humanidade para entrar na maturidade, que é o que nós vemos aqui nesta mensagem. Então é preciso que a gente tenha alguma coisa a mais. E essa maturidade é a maturidade das responsabilidades pessoais. Por isso, a necessidade da moral. A regra de bem proceder. Esta regra de relacionamento cada vez mais fraterno, né? Então, é isso que nós estamos precisando. Vamos demorar um pouco ainda, um tempo, né, gente? Mas depende de cada um. Tem gente que vai mais depressa, tem gente que vai mais devagar. Certo? Eu mandei no grupo aí lá da Universidade da Unicinos, cálculo da população mundial. Era até 1800, 1 bilhão de pessoas, né? De 1800 até agora, os mais 6,5 aí. E nos últimos 50 anos, 1 bilhão a cada 14 anos. Então, alguma coisa está dessa média, né? Gente. Há um estudo da capacidade do planeta de 25 bilhões, né? Não sei se é o Haroldo que falou num comentário, você está escrito em algum livro, mas que a capacidade de
populacional de encarnados seria em torno de 25 bilhões. Então, não teria condições de ligar. O que eu me lembro... Não é o grupo espiritual e encarnado que daria 25. Tem alguma coisa nisso? Não, o que eu me lembro é que Emmanuel escreveu que na Terra nós temos aí cerca de 25 bilhões de espíritos. Certo? Encarnados e desencarnados. Né? Então não pode estar todo mundo encarnado. Porque tem a contrapartida desencarnada, né? Quanto que você falou, Modema? 25 bilhões de espíritos que pertencem a essa psicosfera da Terra. Eu não sei se isso está no Caminho da Luz, não é? Não? A Caminho da Luz, ou se é no livro Roteiro. É um dos dois, eu não tenho... Eu acho que é a Caminho da Luz que fala isso. Eu acho que veja só. Mas se o planeta evolui moralmente, outros espíritos de outras regiões que já estão dentro do nível evolucionário do planeta, eles recebem como presente, né, a possibilidade de encarnar aqui. Exato. Então, essa população espiritual aumenta, né? Mas outros vão embora, porque outros vão ser expulsos dessa escola, né? Você não está... Mas eu acho que, como o espírito não ocupa tanto lugar assim... Não, mas o que é engraçado é essa nova era, né? Um não vai esbarrar no outro, não. Não, esbarra, não. A nova era e essa geração nova que chegou agora, mais recente aí, que tem uma capacidade intelectual impressionante. É impressionante o que essa juventude é capaz de fazer. É impressionante. É preciso de direção na moral. Mas, assim... são 7 bilhões de cabeças pensantes aí e o driver do planeta hoje é, em todas as grandes empresas, como construir um mundo sustentável, né? Então, essa questão da religião, né, que tem tudo a ver com isso, né, como construir um planeta sustentável, tá vindo muito forte, né? É verdade. Nas empresas, nas políticas de conduta das grandes empresas. Então, isso está acontecendo mesmo, né? Não tem mais espaço. Uma coisa que eu penso também é o seguinte: à medida que o homem evolui espiritualmente, ele não precisa de tantas encarnações, não é mesmo? Vai aumentando o espaço que ele não precisa, porque ele não precisa espiar. Ele vai ter algumas provas, mas ele não vai precisar espiar. Vamos dizer assim, acabou a expiação. Não significa que a gente não precisa ter tanta população encarnada. Porque o mundo é dos espíritos. Né? Nós somos espíritos encarnados e não homens com espíritos. Né? Exato. Talvez, futuramente, o planeta não precise de 7 bilhões de pessoas. Sim. E tem uma outra coisa também. E tem uma outra coisa também acontecendo que está puxando a evolução moral muito rápido, que é a questão da exposição digital. Então, hoje, tem câmera em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, essa questão de você já não fazer as coisas porque você sabe que tem uma câmera já faz você repensar suas atitudes, né? Coisa que na nossa época não tinha, né? Você fazia as coisas e ninguém ficava sabendo. Verdade. Né? Eu tenho essa história. Então, essa aceleração digital e esse controle que está acontecendo está ajudando muito nesse aspecto moral também, né? A gente vai contratar as empresas, a gente faz um check-up na vida digital da pessoa, né?
o que ela acessa, que tipo de conteúdo que ela gosta, né? Se ela está ligada a grupos tais, a outros grupos, né? E aí a gente tem, assim, um norte do caráter moral da pessoa, né? Então, isso tem acelerado bastante esse processo também de moralização do planeta, sabe? Parece que não, né? Que agora tudo pode, tudo é bonito, mas não é bem assim, sabe? Tem um trabalho de exposição muito grande acontecendo no planeta e isso está mudando muito como as pessoas pensam e tá acontecendo, né? Agora, João, veja só. Como espíritas, agora vamos colocar como espíritas. Não precisa de câmera, porque nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos estão constantemente conosco, não dá para esconder o que a gente faz. Sim. Tá certo? Sim. Nós estamos sendo vigiados muito mais do que o Google. Nós temos como espíritas, sim. Como espíritas, nós sabemos disso, né? Só que nós sabemos. Nós somos a minoria. Pois é. Então nós não precisamos nem de temer essas coisas, né? Porque a gente tem um olho muito maior em cima da gente. Isso nos educa. Diga, Vanderlei. Pode falar. Não, mas isso que o João está falando é um processo de educação nossa, mesmo nós espíritos, porque nós não somos melhores que ninguém, né? E a maioria de nós espíritos, você pode saber que não entende que nós estamos rodeados de espíritos. Se entender assim, morre de medo. Então, eu acho assim, é uma forma, a gente está sendo educado a se tornar transparente, porque quando a gente vier a ser espírito mesmo, né? Estarmos como espírito, sem esse corpo aqui, a gente vai estar mostrando tudo que a gente é. A gente tem que pensar para falar agora, né? Porque alguém pode gravar e usar contra você. Está tudo aí o tempo todo, né? Exato. Mas não é interessante isso, gente? E o Espiritismo já fala isso. Nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos os espíritos amigos, nós temos os desafetos. Eles acompanham a gente em todo lugar, eles não ficam guardados no centro espírita, né? Em todo lugar que nós estivermos. Então nós já sabemos disso. Então olha como é que isso nos ajuda, inclusive, a pensar duas vezes antes da gente agir. Agora, quando é que nós vamos entrar nesta consciência, é outro problema. Mas que a gente já sabe, né? Então, o Espiritismo vem nos ajudar neste desenvolvimento, a sobrevivência da alma, como é que a alma vive no mundo espiritual, o que ela faz, como é que nós interrelacionamos com os espíritos. Isso ajuda a gente a evoluir moralmente. Muito mais do que as câmeras do Google, certo? Estou falando de uma... Eu acho que as coisas verdade. estão interligadas, né? E assim como a nossa vida é um livro aberto lá no mundo espiritual, o homem está tentando reproduzir o mundo espiritual na Terra através da internet e da exposição digital. Isso é o que eu acho, né? Você não vai ter mais como esconder o que você é, né? Porque o que você Há, pelo mecanismo da tecnologia, uma mudança comportamental, né? Exato. Né? Tanto é que sociólogos, filósofos aí, em profusão aí, todo dia fazendo palestra aí, tudo envolvendo comportamento, atitudes, né? Por quê? Porque a tecnologia está aí, está aparente, né? É o Big Brother, né? É o Big Brother, então. O Big Brother. Exatamente, né? E o mundo espiritual... A gente lendo aquele livro, 1984, uma visão espírita, a gente vê que realmente ali, lá ele aborda o comportamento que ele pensava naquela época, no final do século XIX, né? O comportamento político, né? Politizado. Mas a gente
teve uma releitura, não sei quem mais leu aí, então, ali é filosófico o negócio, é pesado, é bacana. Se a gente pegar aquele aspecto que ele dá e dar um vestimenta filosófica, ver. Nós passamos por isso. Quer ver um fato banal? Na frente daqui do apartamento, não pode parar, porque tem um Big Brother ali que fica vigiando e multa o motorista que parar. Então, mudou meu comportamento. Eu não peço mais para o motorista parar, porque eu sei que ele vai ser multado. Falar, Sim. A rua lateral, que ali é permitido parar. Então, Sim. eu ando mais um pouco. Você entendeu como é que é o lance? Uhum. Todo mundo se educa, né? Então, essa cobrança moral está vindo com a digitalização. Ok, o Espiritismo traz toda a fundamentação, mas 99,9% do mundo não é espírita, né? Não. Só que essa coisa do bem e do mal, né, de certa forma, está sendo cobrada pela sociedade hoje. E a digitalização faz um papel fundamental aí. É um mecanismo divino, né, João? Que é uma coisa está atrelada à outra, não resta mais nada. E o que está acontecendo também agora... Olha, é o desenvolvimento que você falou, João. O desenvolvimento moral junto com o desenvolvimento científico. Sim. Isso. E a questão da inteligência artificial, hoje, todo o conteúdo digital, ele vai ser, quanto mais você consome um tipo de informação, mais você vai receber, né? Seja ela boa, seja ela ruim, né? E a inteligência artificial funciona assim hoje no planeta inteiro. E os detentores dessa inteligência, eles sabem de cada um dos seres humanos quem consome qual tipo de informação. Então, o dia que, né, houver vamos falar assim, uma moralização na inteligência artificial e essas informações que já estão disponíveis se tornarem públicas, né, você vai olhar para qualquer pessoa na rua e você vai saber que tipo de conteúdo, né, informação e no que ela se conecta nesse planeta, né? E nós estamos a um passo disso acontecer, né? Os mecanismos para que isso aconteça estão todos nos seus devidos locais, né? Falta aí as grandes cabeças que controlam essas ferramentas aí, o dono do Facebook, o dono do Twitter, darem esse passo. E o dia que for dado, é uma revolução, gente. É uma revolução. Você imagina, cada um de nós aqui vai ter a vida 100% exposta, né? E aí, um Deus nos acuda, né? E a gente está muito próximo que isso aconteça, sabe? Mas de qualquer forma, as coisas vai aos poucos. Tá indo aos poucos, né? Mas está acelerado. Eu acho que está acelerando. Não, mas é em função da própria... Está acelerado demais. Sim. Eu penso que não, sabe? Tio, vou dar um exemplo. Há uma tendência a essa velocidade, mas está caindo muito em erro. Entendeu? A gente vê na televisão, por exemplo, um caso aí recente, aí, o Tribunal Superior Eleitoral, praticamente ele está dominando aí as informações verdadeiras. Ele volta, siga as nossas informações para evitar as fake news políticas. Ele está direcionando o nosso pensamento para aqui. Então, se todas as pessoas chegarem aqui, eles vão falar assim, todo mundo é brasileiro muito bonzinho, né? Seguiu as nossas orientações. Mas tem uma segunda intenção nisso, é o domínio da mente. O domínio da mente. É tirar você a liberdade de pensar, de pensar o oposto, de não aceitar aquilo e achar que a outra notícia é falsa. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa velocidade
Porque eles estão querendo, entre aspas, moralizar, não é isso? Eu entendo esse TSE, a intenção é moralizar, para um não ficar falando mal do outro. Mas e daí? Eles estão falando a verdade? Eles assim, não deixam o contraponto, a gente não pode, não fica sabendo. Eu entendo assim, a tecnologia chegou, aconteceu algo aí nos últimos 20 anos que vai mudar, já está mudando a história da humanidade, né? E tem um poder de mudança muito forte para o bem, né? Obviamente que esse processo acabou de começar, né? Então tem... São chegados os tempos. São chegados os tempos, né? Nós estamos passando... São chegados os tempos. Ainda não estamos lá num ponto em que isso aí está sendo utilizado da forma correta, né? Não, mas o poder que isso pode ter de mudar o mundo é muito grande, né? São chegados os tempos, os falsos profetas. E assim, começa assim, é o que eu te falei, a gente vai contratar uma pessoa hoje, a gente olha a vida digital dela e isso é requisito para ver se essa pessoa está em linha com os valores da empresa ou não, né? Exatamente. E daqui a pouco isso vai estar, né? Esse movimento está crescendo cada vez mais. Para você conseguir um bom emprego, ou você anda na linha, ou, né? Ou você anda na linha. Exatamente, né? Então esse processo está começando, né? Mas só tem um problema aí, né? Só tem um problema aí. Por enquanto, todo mundo vai mudar de medo, né? Mas então, por isso que a moral precisa acontecer, porque ou você muda. Mas, ô Silvana, mas é assim medo mesmo. não sei assim mesmo, né? O cinto de segurança. Cinto de segurança em carro. Só começamos a usar depois que foi multado, né? E ninguém hoje? achava que era importante. Hoje em dia, todo mundo entra no carro e põe o cinto. Mas é isso. Virou espontâneo, né? Então é uma coisa já espontânea. A gente já entra e já coloca. Quando a gente não coloca, está fazendo falta alguma coisa. Então, é uma situação que a gente não pensa mais em vai ser multado. Nós pensamos mais, esse daí é seguro para que eu possa caminhar. Entendeu? Então, tudo está ajudando neste processo de moralização. Não resta a menor dúvida. Porque se Deus encontra o caminho, né, que deveria ser, por exemplo, uma mensagem, e que seguramente ela vai ser colocada, não resta a menor dúvida, como a do Cristo, certo? Ou que o Espiritismo venha esclarecer sobre isso tudo, existem outros mecanismos que a obra divina contempla. Nós não temos a menor sombra de dúvida que estamos todos imersos em Deus, né? Então, tudo isso que está acontecendo, por isso que nós não podemos abandonar a ciência, sabe? O espírita não pode abandonar a ciência e falar que só o espiritismo conserta. Não, não é isso. O espiritismo é um grande consertador. Mas não é só o espiritismo que conserta, tudo conserta. Desde que as ideias espíritas, elas estão em todos os lugares, elas não estão em 5 livros. Esse mecanismo da vida em si, eles estão em todos os lugares. Se nós entendemos esse mecanismo, fica muito mais fácil para nós. Certo? Nós não podemos dizer que só o Espiritismo resolve, só Jesus resolve, só Moisés resolve. Não, não é isso. O que resolve é o nosso posicionamento. Então, independentemente de qualquer coisa, nós vamos entender. Agora, o que nos ajuda a resolver bastante? Todos esses princípios que nós temos estudado e que nós vamos continuar estudando. Isso nos dá a condição de maior velocidade de compreensão, maior conhecimento, né, sobre a realidade da vida. Nos ajuda, mas não é só isso que ajuda. Né? Senão nós estaríamos aí na mão de calango, né, gente? Certo? 15 para as 10. Opa, já são 15 para as 10. Hoje o assunto rendeu. Alcione, você tem como é que fala? Natação.
Natação amanhã? Natação amanhã? Tem, e eu tenho que levantar mais cedo para quebrar o gelo ainda. Ela e o Luiz Paulo tem natação amanhã, tem que dormir cedo. Tem que abrir o gelo ainda para entrar na piscina. Então, senhora, meu amigo, é o seguinte. Acordei muito cedo hoje, acordei 7 horas. Nossa Senhora do céu! Isso aí é madrugada para você. Então, menina, nossa senhora. Nós nos lembramos do Jader hoje. Aqui É no isso, livro. olha, então, ó, transmimento de pensação. Eu ia perguntar se vocês estão lembrando dele. Sim. Pois é. E eu queria te pedir para você fazer a prece final para nós, para que a gente pudesse também irradiar por eles lá, né? Fazer uma boa vibração por eles, pelos que estão ali. Por falar em espiritismo e ciência, né? Falar espiritismo e pesquisa, né? Temos que lembrar do Jader, que ele é um grande trabalhador. Dedicado pesquisador, né? É que verdade. ignora todos os seus males físicos e continua trabalhando com um idealismo assim. Tá difícil da gente entender, né? Porque O Jader hoje, é quando o aniversário corpo dele, ele tá com... quando o corpo físico Só o Miranda não está sabendo, o Jader ele teve um outro infarto dia 7, que deu obstrução total do stent que ele tinha colocado anteriormente. Então, a Tatiana tem colocado a gente a par, já foi desobstruído, ele está no CTI ainda, em observação, já fazendo hemodiálise, está devidamente consciente, mas ainda tem que ficar lá sob observação, né, para monitorar isso daí. Mas ele está passando bem, tá? Só tem que ficar lá. CTI do Hospital Madre Teresa. Tá? E para a BA, né, Vilma? A BA foi operada? A Bia, ainda não, mas conseguimos 10 doadores no Corpo de Bombeiros. Ah, eu pedi o Rodrigo, ele falou, pode deixar, tia Rê, que eu vou acionar a corporação lá. Então ele deve ter acionado mesmo. Vou falar com ele. Aí agora deverá ser marcada a cirurgia. Uhum. Que bom. E o pai da Letícia teve alta, viu, gente? Ah, que bom. Bom. Então vamos orar, gente? Vamos. Que nessa profusão de informações e de ideias e de buscas de respostas e de tentativa de atualização de cada um de nós no planeta que está mudando vertiginosamente, né? E nós sabemos que cada vez que há um avanço tecnológico, esse avanço não se faz unitariamente, ele se faz por saltos, né? Saltos quânticos. Então, uma tecnologia acessada, ela dá nascimento a centenas de outras no mesmo instante. Então, os desequilíbrios aí estão, porque é como se a gente estivesse navegando num rio com corredeiras muito fortes. E não adianta a gente segurar na beirada do barco, né? Nem tentar manter o remo. O que vai nos assegurar a nossa âncora pessoal. É aquela quantidade de verdades que nós já admitimos para nós como sendo valores de sustentação. De que sejam poucos, que eles sejam profundos, né? Suficientes para nos manter à tona. Uma vez que nós fomos designados
para estarmos no planeta nesse momento, vivendo a contemporaneidade da evolução. Então, por isso tudo, vamos silenciar um segundo que seja, aquietando as vozes que insistem em nos provocar, para que possamos elevar o nosso pensamento até um plano mais alto do que nós mesmos, pedindo por nós, que nos reconhecemos necessitados de cada hora, mas pedindo hoje de uma forma muito especial pelos nossos companheiros que estão com a vestimenta física, precisando de reparos para que elas continuem a abrigar o espírito. Então, estamos nos lembrando aí do Célio, pai da Letícia, que felizmente recebeu alta, que ele se mantenha num piso estável de saúde, como sua família. Estamos nos pedindo pela Bia, foi citada aí pela Vilma, e estamos de uma forma muito especial pedindo pelo nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, Jader Sampaio. Que ele, Senhor, possa receber onde ele está uma dose extra de coragem, de otimismo e de muita fé. E que possa ser visitado pela paz dos seus deveres cumpridos, que é o máximo que nós podemos almejar aqui no planeta no momento. E que estejamos em paz, com os nossos deveres cumpridos, dentro das nossas possibilidades. Que seu mentor espiritual esteja com ele, esteja com a sua família, e que Jesus, que é o nosso médico, possa abençoar todo o planeta. Que assim seja. Gente, não deu tempo de eu jantar, eu vou despedir de vocês.